Olá a todos, meu nome é Amanda e essa é uma apresentação para a matéria de processos inorgânicos. Bom, eu peguei como tema o processo produtivo da soda e do cloreto de sódio e é sobre eles que nós vamos tratar hoje. Começando pela soda ou carbonato de sódio, de fórmula química Na2CO3. O carbonato de sódio ele é um sal inorgânico, ele é um metal alcalino, ele é um sólido branco e também é higroscópico. Atualmente, ele é produzido através de dois processos, o processo de Solvay e o processo eletrolítico. Mas, como o processo de Solvay é o mais utilizado e o que tem ganhado destaque ultimamente, nós vamos abordar somente ele hoje. Falando um pouquinho sobre a parte histórica desse processo, ele foi desenvolvido pelo belga Ernest Solvay em 1881 e ele consiste na produção industrial do carbonato de sódio, do Na2CO3, a partir do carbonato de cálcio, o CaCO3, do cloreto de sódio, o NaCl, que a gente vai falar mais para frente, e do amoníaco, o NH3. Bom, aqui nós temos as etapas envolvidas e eu vou explicar um pouquinho sobre a etapa e a reação que eu destaquei aqui. Na primeira etapa do processo, a salmoura é saturada de NH3 e com isso ela gera em solução, além dos íons de sódio e de cloreto, o amônio e a hidroxila, segundo a reação aqui abaixo que eu destaquei, a primeira no caso. Em seguida, a gente injeta o CO2 na solução, de forma que ocorram as reações aqui que eu coloquei, essa sequência de reações, e resultando como produto o NaHCO3, que nessas condições do processo ele precipita. Esse NaHCO3, então, ele é filtrado e aquecido até a sua calcinação, de forma que produza o Na2CO3, que é a nossa fórmula de interesse. Bom, explicando um pouquinho melhor o processo, ele começa quando a gente realiza o aquecimento do carbonato de cálcio, através da calcinação, e se forma o óxido de cálcio, o CaO, e o dióxido de carbono, o CO2, que em seguida é borbulhado na solução de cloreto de sódio em amoníaco, e esse último se converte em hidrogênio carbonato de amônio, que é o NaHCO3 que eu falei anteriormente. O hidrogênio carbonato de amônio forma com o cloreto de sódio o hidrogênio carbonato de sódio, que quando aquecido ele se transforma no Na2CO3, ou carbonato de sódio, em CO2 e água, como a gente consegue ver nessas reações aqui. Bom, agora falando um pouquinho de umas reações paralelas que ocorrem no meio do processo. Bom, o óxido de cálcio, produzido na primeira reação, ele é utilizado para voltar a produzir o amoníaco a partir do cloreto de amônio. Então, dessa forma, a gente consegue sempre recuperar a substância mais valiosa desse processo, que no caso é o amoníaco, e consumir o sal comum e o carbonato de cálcio. E aí, esse processo, essa etapa está descrita aqui nessas reações. Bom, aqui eu destaquei o diagrama de blocos desse processo, que ele só representa tudo que eu já expliquei, mas aqui está bem esquematizadinho sobre a torre de carbonatação, a filtragem que ele passa, a recuperação da amônia, o forno de calcinação, enfim, vem aqui representado e esquematizado todas as partes do processo. Bom, falando um pouquinho sobre as utilizações da soda, ela é utilizada no controle da poluição, ela é utilizada nos produtos de limpeza, na produção de tecidos e na produção de vinho. Explicando um pouquinho melhor, esses usos e a importância da soda, nessa formulação. Bom, em relação ao controle da poluição, a soda tem propriedade alcalina, ou seja, ela é o oposto dos ácidos e assim ocorre a reação de neutralização entre ela e algum ácido. Existem os dispositivos que são os lavadores de gases, e esses dispositivos são utilizados para o controle de poluição do ar. E eles utilizam um sistema para poder utilizar essas propriedades alcalinas da soda cáustica e conseguir neutralizar as emissões dos gases de ácido de chaminés e assim contribuindo para o meio ambiente e para um ambiente livre de poluição. Com relação à limpeza, a soda participa bastante dos processos de produção de sabão em pó,
de sabão em barra, de detergentes, porque ela possui uma grande capacidade de dissolver gorduras. E esse geralmente é o objetivo desses produtos de limpeza. Em relação à produção de tecidos, a soda cáustica é utilizada para poder fortalecer as fibras do tecido e assim fazer com que elas absorvam melhor o tingimento das roupas, dos tecidos, para o que seja, né? Ela também tem bastante destaque na produção de vidros, ela participa bastante dessa indústria. E basicamente é isso. Bom, agora falando um pouquinho do cloreto de sódio, né, que é mais conhecido assim pela gente. Ele tem a fórmula química de NaCl. Ele é popularmente conhecido como sal de cozinha. Ele é branco nas suas condições normais, né, um sólido branco. E ele pode ser produzido de diversas formas. Ele pode ser um sal não refinado, como sal marinho. Ele pode ser um sal refinado, como o de cozinha. E também pode ser um sal iodado. Em relação ao seu processo de produção, ele é produzido através da contínua evaporação da água do mar, que ela é bombeada a mais ou menos o equivalente a 3,% dos sais totais. São mais ou menos 3/4 de cloreto de sódio. Para cada tonelada desse sal produzido, utiliza mais ou menos 45 metros cúbicos de água do mar. Bom, essa água ela entra, ela é bombeada e ela vai fluindo pelos vários evaporadores e dessa forma ela consegue aumentar gradativamente a sua concentração de cloreto de sódio. Quando ela atinge o último evaporador, a salmoura já se encontra maturada, né, e preparada para alimentar os grandes cristalizadores, onde durante os meses, principalmente de junho a janeiro de cada ano, né, esse sal é precipitado. O sal é colhido geralmente mecanicamente, ou manualmente, na verdade, né? Como a gente consegue ver na foto, ele está sendo colhido manualmente pela sua colaboradora. E ele é lavado com uma salmoura saturada. Ele é empilhado nas áreas de estocagem e ele aguarda ali nessa área para ser comercializado. Aqui eu destaquei uma imagem sobre o fluxo do processo, que ilustra basicamente o que eu falei. Eles captam a água do mar, essa água do mar é bombeada e passa pelos diversos evaporadores. Após elas aumentarem a sua concentração de NaCl, elas vão para esses cristalizadores, como eu citei nos períodos geralmente de junho a janeiro. Após elas cristalizarem, elas vão para a lavagem com essa salmoura que eu citei também. E depois vão para a estocagem, como naqueles morrinhos de sal vistos na imagem anterior. Após essa estocagem, elas depois seguem para o processo de embalar e tudo mais para poder ser comercializado. Eu trouxe aqui para a gente como curiosidade, né, os maiores estados, né, produtores de cloreto de sódio, né, de NaCl, aqui no Brasil. E a gente tem como destaque o Rio Grande do Norte, logo em seguida o Rio de Janeiro e o Ceará. Esses dados eles foram obtidos, né, como fonte do IBGE e eles estão atualizados, relativamente atualizados, porque eles são de 2019. Bom, um ponto que eu acho importante ressaltar é que no Brasil, geralmente, o sal de cozinha ele é iodado, e ele é dessa forma porque a gente produz ele dessa forma para poder tentar repor a falta de iodo nas populações do interior, para poder tentar prevenir e reparar a doença do bócio. Então, geralmente no Brasil ele é consumido dessa forma. O cloreto de sódio ele participa, com suas outras aplicações, né, ele participa da produção de shampoos, da produção de papel, produção de sabões também, na produção de sódio metálico, na produção de gás cloro. Enfim, ele também tem bastante aplicabilidade na indústria para poder servir como um insumo para a produção de outros produtos, né? Eu deixei aqui como destaque essa imagem do shampoo, né, porque a gente sabe, é bastante conhecido que ele está presente na fórmula dos shampoos e também está relacionado com a quantidade de espuma que os shampoos fazem. Aqui nós temos as fontes utilizadas, né? E esse é o fim da minha apresentação. Eu espero que tenha ficado claro como acontece o processo de produção dessas duas substâncias. E qualquer dúvida,
qualquer esclarecimento, é só entrar em contato comigo. Obrigada.